Bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos entrando. Hoje nós estaremos aqui fazendo um devocional nesta manhã maravilhosa. E o nosso devocional, segundo algumas situações que estão acontecendo nos últimos dias, será um pouco, como posso dizer, polêmico, mas muito importante. Abram as suas Bíblias em Mateus 24, versículo 44. Esse vai ser o tema do que nós vamos estar lendo hoje e também o devocional que nós vamos estar trazendo nesta manhã. Mas antes de iniciarmos o nosso devocional, vamos fazer uma oração? Senhor, nesta manhã estamos aqui, nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero lhe agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que se for, mas também por aquilo que virá. Te agradecer pelo hoje, pelo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua graça, que nos sustenta e também nos mantém. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de vida e obrigada por este devocional, a qual o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus, por nos permitir estar aqui nessa manhã falando sobre Ti, sendo direcionados pela palavra. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós e até que o Senhor nos sustentou. Obrigada, obrigada, obrigada. Direciona os nossos dias, que hoje seja um dia abençoado, um dia bom, um dia extraordinário, um dia de boas notícias, um dia de viver o novo de Deus, um dia totalmente diferente de tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Bom dia, Carlos. E que o Senhor nos permita viver um dia onde possamos contemplar a Tua glória e onde possamos ser cheios da Tua presença e que possamos transbordar dessa presença maravilhosa que cura, restaura, liberta e transforma. Te damos todos os dias da nossa vida nas Tuas mãos, que o Senhor possa cuidar e direcionar cada um deles. Amém? Então vamos lá? Mateus, capítulo 24, versículo 44, diz assim: Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. O devocional de hoje é um despertar para a volta de Cristo. É um despertar para a santidade por ação. É um despertar para a igreja do Senhor. Porque não é tempo de parar de falar do céu. É tempo de começarmos a nos alinharmos com Ele. Então vamos lá? O devocional de hoje te chama Reacende a Chama em Nós. A base que nós lemos aqui em Mateus 24, 44 vai falar que não é tempo de ficarmos desapercebidos. Porque Ele virá. E existe uma geração que precisa voltar a falar sobre aquilo que talvez tenhamos deixado de ocupar espaço em nossas conversas, que é a volta de Cristo. Nós estamos vendo aí toda essa situação, né, com um louvor. E você sabe o que aconteceu com Cristo na época dele? A gente tá vendo aí o pessoal falando muito sobre o hino, né, da nossa irmã da Suede, por conta
que alguém disse que o louvor não era bom, que alguém disse que ela estava cantando em uma hipocrisia. Quando Jesus ele veio à Terra, sabe quem achou que ele também era um hipócrita? Os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que falavam sobre Deus, as próprias pessoas que serviam a Deus, as próprias pessoas que viviam uma vida com Deus, mas não eram qualquer pessoas, eram pessoas que estavam utilizando da palavra para o seu próprio ganho. Eram pessoas que falavam sobre Deus, mas das partes que os pergaminhos lhes serviam. E hoje em dia não é diferente. Eu vejo que aquele senhor, quando ele fala sobre o hino dela, e se você for pegar as pregações dele, as gravações e tudo mais, você vai ver que muitas pessoas que se levantaram contra esse louvor, porque ele é um louvor que fala muito sobre a Bíblia, sim. Muitos me louvam de lábios e têm o coração dividido, é a palavra do Senhor. Muitos falam que amam a Deus, mas na verdade não tem um coração centrado nele. E isso é triste. Pessoas que estão perdidas sem saber o que realmente é servir ao Senhor. Preocupada tanto com o bem material que esqueceram que a salvação era o foco. Preocupada tanto com os ganhos do que precisam para o dia a dia, com a realização de sonhos, e se esquecendo do dono, daquele que faz todas as coisas, daquele que fala, primeiro você me serve e todas as coisas eu lhe acrescento. Hoje em dia as pessoas querem que Deus acrescente todas as coisas e quando der, vão lhe servir. Então nós vemos pessoas pregando muito sobre bens materiais na terra. Você vai conquistar uma chave para tua casa própria. Você vai conquistar um carro do ano. Eu não estou falando que Deus ele não daria isso para você. Lógico que daria. O Senhor te ajudaria a conquistar. Sim, o Senhor é um Deus de realização de sonhos. Só que as pessoas estão mirando na fonte, mas não para a adoração da fonte. Não para conhecer mais o dono da fonte, mas para saber o que vão conquistar com a fonte. Não é adoração por quem ele é, mas pelo que ele faz. E nós falamos muito sobre sonhos, nós falamos sobre conquistas, nós falamos sobre casamento, sobre família, trabalho, dinheiro, projetos de futuro. E isso tudo tem o seu lugar. Deus, ele ama cuidar de todas essas áreas. Deus, ele ama trabalhar em todas essas áreas. Deus, ele ama fazer com que você viva o extraordinário em todas essas áreas. Mas existe uma pergunta que precisa voltar para dentro da igreja. Será que nós estamos preparados para encontrar com Cristo? Porque o evangelho não termina com bênçãos na terra. A nossa esperança, ela não termina aqui. Jesus, ele prometeu que ele voltaria, nós precisamos despertar para essa volta. Tá vendo tudo o que está acontecendo no mundo? Para quem mora aqui em São Paulo, tem visto que o Mar de Santos está recuando grandemente. Só que Deus, antes de qualquer situação que acontecesse no mundo, ele sempre avisava, né? Por meio de profetas, por meio da sua palavra, para que o povo fizesse o quê? Despertasse. Seja no tempo de José, para que o povo pudesse fazer ali, como eu posso dizer, o seu estoque de alimentos para os tempos difíceis, seja nos dias de hoje, nos dias de Noé. Noé falava para as pessoas sobre o dilúvio, mas você acha que as pessoas ouviam? Não, as pessoas não ouviam. Estavam muito preocupadas com seus próprios interesses. Olhavam para o cenário, não via nada que contabilizasse como um tempo de chuva e escassez e seguiam a vida. No tempo de José, aquela época em que ele se levantou, era um dos tempos mais abundantes. E ele falou para o rei, aproveita esses 7 anos que Deus vai te dar de abundância para poder fazer o máximo de estoque que você puder, porque virá o tempo da escassez.
E as pessoas, elas ficam, mas Deus proverá, sim. Mas quando Deus, ele te alerta, é para que você comece a se movimentar. Porque tem coisa que Deus faz, sim. Mas também tem coisa que Deus, ele quer que você faça. E nós precisamos estar atentos para saber, Senhor, qual é o próximo passo que nós temos que dar hoje. E Deus, ele tem avisado, usado muitos profetas, missionários, tanto dentro quanto fora do Brasil, para falar sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. Tem usado até crianças no despertar. Por quê? Porque muitas pessoas que foram chamadas estão se perdendo por conta da fama, por conta do dinheiro e por conta de profecia. E aí Deus levanta pessoas que o mundo não daria nada para estar falando. Se atentem. Se posicionem. É tempo do Brasil despertar e começar a orar pelo nosso país. É tempo do Brasil começar a despertar e orar pelo próprio lar. Orar pela nossa nação. Muitas pessoas estão muito preocupadas com essa questão, Zé. Não é pecado nós termos prosperidade. Não é pecado. Tem muito profeta que fala, mas é porque tem que ser humilde. E desde quando na Bíblia fala que humildade é viver na escassez? Não, eu quero ter prosperidade no meu lar. Eu quero poder... Que nem o aniversário do meu filho é agora no domingo. Ele me pediu pelo menos um bolo. Então eu quero ter o bolo para poder fazer para ele. Eu quero, se Deus me permitir, ter as coxinhas. Eu quero poder... Não vai ter festa, mas eu quero poder comprar para ele ter um jantar ali de aniversário legal. Só que as pessoas acham que servir a Deus é passar pela prova dando glória a Deus e viver na prova pro resto da vida. E não é assim não, irmãos. Só que nós precisamos entender que Deus, ele pede para que nós não venhamos nos prender a nossa adoração tendo um foco onde o altar é o sonho que nós queremos. E esquecer que o altar, na verdade, deveria ser ele, que é o realizador dos sonhos. Ele é a fonte. Talvez o que Deus esteja fazendo neste tempo não seja apenas nos lembrar que ele vem. Porque ele vem, irmãos. E isso é algo que nós não podemos negar. Se nós estamos atentos, tanto que ontem nós começamos uma saga chamada Leituras de Apocalipse. Para que as pessoas leiam comigo Apocalipse, depois a gente vai estar trazendo resumos de cada livro, explicando o que cada livro está falando. Apocalipse 1, Apocalipse 2, Apocalipse 3, para que a gente possa trazer a luz da palavra com explicação. Porque, não, irmãos, a Bíblia, muitas das vezes, principalmente quando são versões mais antigas, as explicações delas são muito difíceis da gente entender. Então a gente está trazendo, primeiro, a versão atualizada do que está falando, para que você entenda de forma atualizada. Você pode pegar sua Bíblia acompanhando comigo na leitura que a gente faz nos vídeos, para que você possa entender o que você está lendo. Que já é uma coisa boa. A gente está explicando por cima, mas depois a gente vai estar explicando um pouquinho mais aprofundado na palavra, aqui mesmo no TikTok, tá? Mas futuramente, depois que a gente terminar da leitura do livro, a gente vai trazer a explicação de cada capítulo para que você esteja atento. Apocalipse, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Apocalipse não fala só sobre o fim dos tempos na questão de destruição de terra, não. Vai falar sobre o céu, vai falar sobre como é Deus, vai falar como é Jesus, vai falar como é os anjos, vai falar como Deus, ele vê a terra, vai falar como João, ele viu Deus e também como ele consegue, assim, descrever a realidade do céu. E é muito diferente do que você imagina. Só que a gente foca muito no tempo de destruição. Só que na Bíblia vai falar sobre o tempo de preparo também. Em Apocalipse, não vai falar assim, vai acontecer isso no mundo, mas também vai falar os preparos que você deve ter. Vai falar sobre como você vai entender que Jesus já está chegando. E isso é muito importante, sabe por quê? Para que nós possamos estar, ligados. Tá vendo tudo isso que tá acontecendo? Jesus está voltando. Então, se eu estou desapercebida, eu preciso aqui, começar a me alinhar. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse falado quando, nós não sabemos o dia nem a hora.
Mas os sinais, eles vêm mostrando a volta de Jesus. E se ele não tivesse nos dado esse alerta de que Jesus, ele vem sim, e os sinais que viriam antes, muitas pessoas perderiam a própria fé, muitas pessoas não conseguiriam se posicionar, porque, vamos ser sinceros, nós deixamos tudo para a última hora. Só que não vai ter tempo na última hora. Então Deus, ele já desperta sobre os sinais do que está acontecendo, para que você já possa começar a voltar. A voltar ao primeiro amor, a voltar ao conceito, a voltar à essência da adoração, a voltar à presença do Senhor, a voltar a entender os pecados que você está cometendo. Então, aí ele vai mostrar, principalmente com as cartas que dá nos primeiros capítulos para as igrejas, sobre o que as igrejas cometiam de erro, para que você possa analisar, para que você possa melhorar. E não são coisas impossíveis de melhorar não, irmãos. Como comece a ter mais tempo de qualidade com Deus, isso não é difícil de ter. Você está tendo nessa manhã um tempo de qualidade, onde nós estamos reunidos falando sobre Jesus. Isso é um tempo de qualidade. Então ele nos chama para viver como pessoas que realmente acreditam nele. Porque ele vem, irmãos. Lá em 2 Timóteo 1,6, vai falar que nós devemos reavivar o dom de Deus que há em nós. Existem coisas que não morreram completamente, mas simplesmente perderam o fogo dentro do nosso coração. Então nós temos que começar o tempo de reacender a chama. Porque, irmãos, é essa chama que vai nos manter, como eu posso dizer, de pé nesses tempos difíceis. Firmes. Atentos. As pessoas, elas ainda oram, mas já não tem mais a busca como antes. E é por isso que hoje em dia, muitas vezes a gente fala, nossa, mas por que Deus, ele antes fazia tanto milagre e hoje ele não faz mais? As pessoas, elas acham que buscar a Deus é só uma oração que você faz por dia. Buscar a Deus, irmãos, é uma entrega total. Não tô falando do seu dinheiro, não estou falando, porque tem gente que... Eu conheço uma pessoa que uma vez ela entregou tudo que ela tinha pra Igreja Universal. Ela pegou tudo, não tô falando só... Porque eu tô falando assim porque às vezes a gente acaba se entregando pra religião e esquece de fazer o que Deus quer. Porque tem pessoas na igreja que vivem para o pastor. Porque o pastor, sempre que ele precisa de mim, pra limpar a igreja, pra fazer comida, eu tô fazendo tudo. E esquecem de fazer o que Deus mandou. Deus, ele te deu um chamado. Deus, ele te abençoou com dons e talentos. Deus o desenvolveu em você. E dentro da igreja, muitas das vezes, as pessoas até brecam o que vão falar para falar aquilo que o pastor quer que ele fale para a igreja. E não permite que o Espírito Santo tenha o quê? Liberdade. É isso mesmo, fanatismo. E hoje nós vivemos, eu tô falando sobre a igreja evangélica porque eu sou evangélica. Tá? Mas em várias religiões tem isso. Um fanatismo religioso onde só sua religião que presta. Jesus nunca foi uma religião, ele é o caminho, verdade e vida. Certo? Só que as pessoas falam assim, mas a minha igreja é pentecostal, então ela é melhor que uma igreja assembleiana. A minha igreja, isso no próprio não é questão. A minha igreja assembleiana, ela é melhor que a igreja adventista. Porque a minha igreja... Irmãos, Deus não tá nem aí pra placa de igreja. Ele tá nos alertando que ele está voltando e é tempo de pregar para toda a criatura, é tempo de nos posicionar, é tempo de nós continuarmos fazendo o ID, porque hoje em dia o ID está sendo para dentro da igreja e tá sendo esquecido que o ID deveria ser para resgatar as vidas que estão lá fora. É crente machucando crente. É o que tá acontecendo no mundo. É pessoas tão focadas na religião e nas próprias placas das suas igrejas que estão esquecendo que cada igreja foi levantada porque tem pessoas que vão conseguir aprender mais sobre Deus com o ministério batista. Mas tem pessoas que o jeito dela é mais para o ministério assembleiano. Mas também tem pessoas que o jeito dela e a forma que ela vai entender mais a Bíblia é de uma forma mais pentecostal. Independente da forma que você pregue a palavra, pregue a palavra. E enquanto tem mais igrejas abrindo, agradeça a Deus, porque a palavra está sendo liberada. E que você possa olhar e falar, Senhor, que nós venhamos ser todos como a igreja de Filadélfia. E não como as outras demais igrejas. Que nós possamos estar focados na essência de pregar quem o Senhor é e levar aquilo que o Senhor tem para muitas vidas. Por que a igreja da Filadélfia? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 2, versículo... Perdão, Apocalipse 3.
Se você for ler do versículo 7 ao versículo 13, você vai ler sobre a igreja de Filadélfia. Só que eu quero ler o versículo 10, tá? Vamos ler o 8 e depois o 10. Diz assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém fecha. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou minha fé. Nos últimos dias, nós estamos com, as nossas forças muito complicadas, irmãos. Vamos ser sinceros. É perseguição às pessoas que buscam a Deus. Não estou falando só da religião cristã. É sobre todas as pessoas que buscam a Deus. Independente da sua religião. Porque eu tô falando assim da igreja evangélica, porque às vezes a gente fala assim, é crente querendo matar crente, em vez de ser crente tentando levantar crente. Quanto mais igreja prega na verdade, mais pessoas abençoadas. Mas não é só a igreja Filhos de Davi, que é a igreja que eu frequento, que vai salvar todo mundo. Por isso que Deus levantou além do véu, por isso que Deus levantou a Aliança da Paz, por isso que Deus levantou a Igreja Batista, a igreja ser renovada no não sei o quê. Entendeu? Assim, Deus, ele levanta igrejas. O que nós temos que entender é que muitas pessoas que estão levantando igrejas estão falando que essa é a nova era da minha igreja. Mas a igreja não é tua. As pessoas estão tomando posse de uma coisa que é de Deus. Você é um pastor que foi levantado para direcionar esse rebanho. Mas a igreja pertence a Deus. Se você abre uma igreja para si mesmo, você está errado. Porque se a essência não for levar as pessoas para Deus, fazer com que as pessoas conheçam as boas novas do céu, pregar o evangelho, para que as pessoas entendam mais sobre quem é Cristo, se apaixonem por Cristo, fale sobre conserto, mas também fale sobre o cuidado que nós temos que ter com a obra, fale sobre Jesus, não como um gênio da lâmpada que realiza desejos, mas sim nós como os servos desse grandioso Deus, você está vivendo o evangelho errado. Então a igreja de Filadélfia estava passando por um tempo de uma grande crise, um tempo onde eles estavam com as forças ali esgotadas, mas Deus, ele via que a palavra continuava sendo pregada. Eles não distorciam o evangelho, eles pregavam, e a adoração deles não era para qualquer Deus, não. Porque às vezes muitas pessoas que são líderes religiosos estão buscando ser o próprio Deus do seu rebanho e estão fazendo errado, porque o centro tem que ser Deus, o grandioso Deus que está sentado e entronizado entre os querubins. E aí fala no versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Você lê aqui que não é só bênção, você lê aqui que não é só profecia de você vai ganhar o seu carro, de você vai ganhar a sua... O evangelho, ele é muito além disso, irmãos. Ele exorta. A palavra do Senhor, ela não tem que ser adoçada, ela tem que ser pregada. Porque ela que liberta, ela que transforma, ela que edifica, ela que direciona, ela que faz com que coisas aconteçam na sua vida. O que acontece é que a gente está tendo que adoçar a palavra de Deus para que essa igreja seja cheia. E o que a gente está fazendo? Matando a fé de muita gente. Sabe por quê? Eu e minha esposa fomos uma vez numa igreja. Bom dia, amor. Aonde a pessoa falava assim: você quer ver uma pessoa que tem Deus, ela é super próspera. Só que na Bíblia vai falar que muitas pessoas que serviram a Deus não eram tão prósperas assim, não. Eram pessoas que tinham acabado de sair, talvez, de uma situação de escassez e que vão começar a sua vida agora. Porque Deus, ele não é só para quem é próspero, ele é para todos. Ele tem que ser levado para todos. A essência da adoração é ele. Então existem coisas que não morrem por completo, mas simplesmente estão perdendo fogo. Há pessoas que oram, como eu disse, mas não estão buscando Deus verdadeiro. Estão buscando Deus, o carro que eu quero, Deus, a moto, Deus. Deus, a minha área financeira, Deus. Deus, meus filhos, Deus. Deus, minha casa própria, meu Deus. Deus, não sei o que, meu Deus. Não é pecado você pedir as coisas que você precisa para Deus. Mas não, as pessoas não estão buscando Deus para conhecer mais a Ele, para serem cheios de dons e talentos, para servir melhor a Ele. Hoje em dia, o que está acontecendo é que as pessoas estão buscando a Deus, para que Deus seja um gênio da lâmpada que realize o desejo delas. Muitas igrejas ainda falam de Deus, mas perderam a expectativa da presença dele.
Porque ter presença e a presença se manifestar são coisas completamente diferentes. Vou dar um exemplo. A igreja X pode ter presença, mas se não há manifestação dessa presença, a igreja X precisa se consertar. Porque a presença não é para qualquer pessoa. A presença é para quem tem posicionamento. E hoje o Espírito Santo, ele diz, né? Reacenda a chama. Volte ao lugar da oração. É tempo de nós voltarmos ao lugar da palavra. É tempo de nós voltarmos para a presença do Senhor. É tempo de voltarmos para aquele lugar aonde não precisamos de ninguém para nos lembrar de buscar a Deus. Porque o nosso coração já vai ter simplesmente fome e sede por Ele. Na Bíblia, em Apocalipse, Deus ele vai escrever, ele vai pedir para João escrever ali cartas para cada igreja. E aí tem igrejas, irmãos, como a igreja de Tiatira, que cometia adultério. Era uma igreja que estava tudo certo. O errado era o novo certo, desde que eles estivessem fazendo e falando que era para Deus. E nós estamos vendo isso hoje. E Deus fala, arrependa-se, mude o modo que vocês estão fazendo. Quem cometeu esses tais erros, peça perdão e siga em frente. Mas agora, siga em frente de um jeito certo. Venha a mim como está. Mas depois de estar comigo, você vai ser diferente. A Bíblia não fala, venha a mim como está e continue fazendo tudo diferente. É porque Deus me aceitou do jeito que eu sou. É por isso que diz que naquele último dia as pessoas, por falta de interpretação, muitas, naquele grande dia, não estarão lá e terão surpresas. Mas eu falei no seu nome, eu preguei no seu nome, mas você não fez o que eu mandei. Gente, se você for olhar as doutrinas que as pessoas colocam dentro da religião e o que Deus manda fazer, você vai ver que a doutrina da religião é muito mais difícil de seguir do que Deus. Deus, ele não te deu regras impossíveis. Ele deu 10 mandamentos para você seguir, que não são regras impossíveis. Só que o homem veio e falou, não pode nem depilar o sovaco. Não pode cortar o cabelo. Passar maquiagem vai pro inferno. Sendo que o pessoal, quando tinha festas, e eles falavam sobre Deus, comemoravam sobre Deus, eles faziam o quê? Se arrumavam, se adornavam. Falam que as mulheres se adornavam. Então, nós não íamos de qualquer jeito. Elas se cuidavam. Melhores olhos, melhores vestidos. Muito bem de aparência. Elas se cuidavam para mostrar o Deus que elas serviam, para exaltar o Deus que elas serviam. E hoje em dia você não pode ir para a igreja com um rímel no teu olho que tu tá pecando, irmãos. A Bíblia não fala sobre isso. A doutrina das religiões, elas são pesadas. Principalmente a cristã. E eu sou cristã. Mais pesada do que o que Deus pede. Aí tem gente que fala assim, mas eu preciso ter dinheiro, tarará. Tudo bem, aqui nessa carta que ele dá às igrejas, vai falar que tem igrejas que são muito, muito ricas. E essas igrejas que eram muito, muito ricas, elas falavam sobre os bens delas, o quanto... Aqui, ó, para a igreja de Sardes. Eu conheço suas obras, você tem fama de ser uma igreja viva, mas para mim você tá morta. É uma igreja que tem riqueza. É uma igreja que as pessoas olham e falam assim, nossa, que igreja abençoada, uma igreja próspera. Mas é uma igreja morta. Fala sobre mim, mas não me serve de verdade. Falar e servir são coisas completamente diferentes. É como eu olhar para Deus e falar, eu te amo, mas as minhas ações não mostram esse amor. Eu amo a Deus? Não. Eu não consigo ler uma palavra, eu não consigo fazer uma oração de mais de 1 minuto. Eu coloco Deus no tempo que sobra do meu dia. Isso é amar a Deus? Mas diz que ama. E é por isso que a palavra do Senhor fala que Deus ele não quer saber o que você fala. Deus ele quer ver suas ações. Tanto que diz assim, eu sou aquele que sonda mentes, corações e retribui cada um de vocês de acordo com suas obras. Não tá falando que é com o que você fala. É de acordo com as suas obras. Deus sonda o teu coração. E ele vê as tuas obras. Porque as obras e o coração precisam estar alinhados. Porque não adianta nada eu fazer as obras visando na minha fama. Visando no meu nome que será renomado. Visando na minha recompensa.
e não fazendo verdadeiramente para ele, por causa dele, para que o tempo e o mundo comece a entender quem é este Deus que eu sirvo. A paz, Bispo Cassiano. Amém. Obrigada. Obrigada. Deus faz isso, Bispo Cassiano, um ajudando o outro sempre. Deus é maravilhoso. Eu fico feliz de ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Cláudio. Então nós precisamos entender, irmãos, que é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós despertarmos. Voltar para o lugar da oração, voltar para o lugar da palavra, voltar para o lugar da presença, voltar para aquele lugar onde você não precisa de ninguém para te lembrar que é um Deus que você serve. Porque, irmãos, tem pessoas que na hora da luta falam: ai, meu Deus, tá tudo tão difícil, é impossível mudar essa situação. O seu Deus é o Deus do impossível, mulher. Pare de chorar. A gente tá focando na dor e esquecendo do nosso Deus. Continuando, não é tempo mais de dormir, igreja. Jesus contou a palavra das 10 virgens, lá em Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Todas tinham lâmpadas, certo? Você conhece a história? Foi dada lâmpadas para todas e com azeite. Porém, 5 prudentes entenderam que o noivo poderia demorar e foi lá e compraram mais azeites. Porém, as loucas pensaram assim: não, se já deram essa quantidade de azeite, é porque quando ele chegar, essa quantidade será mais do que o suficiente. Eu só preciso chegar lá e esperar. Todas estavam à espera do noivo, era um propósito só. Mas nem todas estavam preparadas. E essa parábola, ela vai trazer um alerta muito sério para mim e para você. Muito sério. Não basta parecer preparado. É preciso estar preparado. Não conta com o azeite que está na tua mão. Lembre-se que você precisa transbordá-lo. Talvez essa seja uma das mensagens mais necessárias para a igreja nos dias de hoje. Não é apenas sobre ter uma Bíblia, mas é sobre viver a palavra que há nela. Não basta dizer que ama a Deus, você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Juliana, mas eu vou na igreja no domingo. Relacionamento nenhum se constrói só 2 horas. Aí tu quer dizer que com Deus dá certo. Poxa, vamos despertar. Deus, ele quer ter uma vida com você de segunda a segunda. Juliana, então eu preciso ficar na igreja. Eu não tô falando de você ficar na igreja de segunda a segunda. Eu tô falando que na segunda-feira você não precisa estar dentro da igreja pra você estar orando e buscando e clamando pelo Senhor. Na segunda você ora, você lê a Bíblia, você busca ter tempo de qualidade com Deus. Deus, ele não é o restinho da sobra do seu tempo. Ele é o início do seu tempo. Você tem que ter um tempo pra dedicar a ele. Aí que é, ai, tá, no final do dia, antes de eu dormir eu oro. Passou o dia inteiro sem Deus. Mas no final do dia faz uma oração, tá tudo certo. Enquanto Deus, ele for o restinho do seu tempo, você não tem relacionamento com ele. Acordou, dá bom dia pra Deus. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bora, Deus, vamos comigo. Trabalho, Espírito Santo me guia. É incluí-lo na sua rotina. Ter tempo de qualidade com Deus e uma vida com Deus é totalmente diferente de uma pessoa que fala que vai pra igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que tá mais morta que um descrente. Tá lá, todo domingo, batendo carteirinha. Mas a vida mesmo tá totalmente fora do que vive em 2 horas de culto. Aí a vida não muda. Aí você fala assim, nossa, mas a minha vida não muda, né? Todo dia só piora, só piora. Não consegue ter
um tempo de excelência com Deus. Não consegue ver Deus na própria vida. Por quê? Porque 2 horas de culto no celular, porque às vezes, irmãos, a pessoa tá lá no culto, grava, tira foto, pastor pregando ela no Instagram, pastor pregando no TikTok, rolando no feed, pastor pregando e ela respondendo no WhatsApp. Que qualidade de culto é essa que você tá dando? Você sabe o que é um culto? Porque estar na igreja não é um culto. O culto é o que você faz enquanto está na igreja. Nós precisamos ser mais racionais ao irmos para a igreja. O que você faz na igreja? Toma água, vai no banheiro, lê a sua Bíblia. E fica com raiva do irmãozinho que deu glória a Deus mais alto. Tem gente que vai para a igreja para saber que roupa que o outro irmão vai. Se o outro irmão foi para a igreja mesmo. Tem gente que vai no dia da ceia para ver se o irmão, que ele sabe que tá fazendo alguma coisa errada, vai tomar a ceia. Só que você, pecador, não tá se analisando. Aí analise-se, pois, o homem a si mesmo, mas tu tá cuidando da vida do outro. Bora se tratar. Bora se tratar. Ligada, bispo. Não se trata apenas de você ir pra igreja e cantar um louvor pra Jesus, irmãos. É pertencer a Jesus. Jesus, passa aqui em casa? Não, Jesus, eu quero que você mora na minha casa. Eu não sei como é que você quer receber Jesus na sua casa. Mas todos os dias eu organizo a minha casa, deixo minha casa um brinco. Eu gosto de fazer com que o ambiente esteja sempre organizadinho, porque eu quero que Jesus, ele venha na minha casa e ele fala assim, vou ficar. Aí eu falo, fique, tome um café, como uma janta. Às vezes não tem todas as refeições, Jesus me perdoa, mas eu creio que vai, né? Eu vou me adaptar aqui, vou melhorar vai dar tudo certo. No próximo dia nós vamos garantir tudo, em nome de Jesus. Um ambiente que recebe ele com amor. Jesus pode entrar, essa casa é sua. Mora aqui, Jesus, mora aqui. Eu não quero que ele passe na minha casa, olhe pra minha casa e fale, legal. Não, eu quero que ele passe, ele tenha prazer em estar na minha casa. Eu quero que o Espírito Santo tenha prazer em habitar na minha casa. Em habitar em mim. Eu não tô falando que eu sou santa não, tá, irmãos? Porque eu sou tão errada quanto você. Pensa nos teus erros e coloca 10 vezes mais sou eu. Porque nós somos pecadores. E todos os dias nós tentamos melhorar pra ele. Eu tô falando sobre você aprender que nós estamos chegando nos últimos dias. Nós precisamos despertar, nos alinhar, nos aprumar, nos organizar. Ter mais tempo de qualidade com Deus. Buscar mais a ele, conhecer mais a ele, porque ele está voltando. E é tempo de posicionamento. Eu não tô falando que você não vai errar, não tô falando que você vai pecar, porque nós erramos todos os dias, mas também nós lutamos todos os dias para não errar. Né? Não é tempo, irmãos, apenas de dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque tem gente que canta volta, volta logo Jesus, e não tá preparado para essa volta. É por isso que ele ainda não voltou. Porque se ele voltasse, que a igreja despercebida, irmãos, de verdade ia ser vergonhoso. Nem 5% da igreja ia subir. Essa é a verdade. E os 5% talvez fosse só as crianças. E isso é verdade. A gente ri, mas é triste. É tempo de vivermos de maneira como se ele fosse voltar hoje. O nosso coração ele tem que estar pronto para encontrá-lo. Porque a gente não sabe, irmãos, o dia e nem a hora. Não sabemos. Falar do céu não significa desprezar a vida que Deus nos deu aqui. Tá? Pelo contrário. Quando nós nos lembramos que existe uma eternidade, começamos a viver esta vida com propósito. Colossenses 3:2. Pense nas coisas do alto, não nas que estão na terra. Quando o céu está diante de nós, irmãos, diante dos nossos olhos, nossa prioridade começa a mudar. Isso começa a se tornar uma pergunta também para Deus, né? Isso tá te agradando?
essa escolha tá me aproximando do Senhor? A gente começa a fazer umas perguntas. Quando a gente começa a buscar mais a Deus e querer fazer com que Ele se agrade de nós, a gente começa a se questionar em algumas coisas. Senhor, será que esse louvor o Senhor vai receber? Será que eu preciso orar mais? O que será que eu preciso buscar mais? Senhor, o que eu preciso fazer? A gente começa a perguntar, Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar mais? Será que eu estou construindo apenas uma vida confortável aqui? Ou será que eu estou realmente cuidando daquilo que é necessário para a eternidade? E isso começa pela sua casa. Porque o maior departamento que muitos têm deixado de lado é a família, tá? E a família é um departamento importante que nós vamos precisar ali, ó, alinhar. Antes da gente querer transformar o mundo, porque tem gente que fala assim, ai, porque eu quero pregar em todas as nações. Ótimo, isso é lindo. Mas se você não começar a cuidar da sua casa, o mundo vai transformar ela. Então vamos voltar ao altar dentro da nossa casa. Juliana, tem que construir, como é que faz? Não. Não é construção assim não, não é material não. É espiritual. Ore, comece a orar pela tua família. Ore pelo teu casamento. Comece a orar pelos teus filhos. Comece a orar pela mente de cada um da sua família. Comece a orar pelo ambiente da sua casa. Coloque Jesus no centro da sua vida. Porque lá em Josué 24:15 diz, o Senhor é o Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E talvez hoje você não esteja conseguindo ter essa palavra para declarar sobre a tua casa ainda, mas já pode começar. Juliana, mas eu não tenho motivo, mas você vai profetizar sobre o vale, né? Você não consegue controlar o mundo lá fora, mas você pode começar a plantar a semente e se posicionar pro teu lar. Não é obrigar as pessoas da sua casa a servir a Deus, não, tá? Porque quando você obriga alguém a fazer alguma coisa, irmãos, ela fica com ódio daquilo. Você vai orar pela tua casa, vai agradecer pela comida, vai agradecer pelas contas que foram pagas, vai falar pra Jesus, Senhor, Jesus abençoe os meus filhos, Jesus abençoe minha casa, abençoe minha família. Você vai começar a buscar Deus dentro do seu lar. De forma simples, irmãos. Não precisa de uma grande estrutura, não. E você vai declarar, dentro da minha casa, Jesus é o centro. Você pode até escrever isso. Dentro da minha casa, Jesus é o centro. Para que todo dia você possa repetir para você mesmo. Para que dentro da sua casa, a confusão ela saia. Para que dentro da tua casa, a opressão ela saia. Para que dentro da sua casa, as mentiras e as acusações saiam. Porque dentro da minha casa tem Jesus. Então não tem lugar para essas coisas. Certo? Não tem. É tempo de voltar, irmãos, a abrir a Bíblia no Salmo 91 e ler. Bíblia, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que às vezes eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, minha casa é protegida, olha lá o Salmo 91 aberto. Irmão, você acha mesmo que o diabo, ele vai olhar para sua casa e falar, olha, na estante ali pegando pó, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, deixa eu ler para me repreender. Deixa eu mesmo ir lá me repreender. A Bíblia aberta, quando você não lê, ela não tem poder nenhum, porque o que tem poder é a palavra declarada. Já começa por aí. Então, abriu a Bíblia no Salmo 91, ora o Salmo 91, declara sobre a sua casa. Declarou a segunda, agora você vai declarar a terça, vai declarar a quarta, vai declarar a quinta, vai declarar a sexta também. Sábado e domingo, também. O diabo, ele não vai ver a Bíblia aberta na sua casa e vai falar, deixa eu me repreender. Ele não vai fazer isso. Você que tem que falar que Jesus é o dono da sua casa e declarar coisas sobre ela. É tempo de você voltar a orar, louvar e ter perdão dentro da tua casa. Para que os filhos vejam os pais buscando. E para que os pais vejam seus filhos se consertando. Porque existem coisas que nossos filhos, eles não vão aprender apenas através dos nossos ensinamentos, irmãos. Eles aprendem através do que vem em nós. E o que será que eles estão vendo em nós? Romanos 13, versículo 11. Já é hora de vocês despertarem desse sono. Paulo, ele não disse simplesmente tenham cuidado. Ele disse desperta. A palavra que é para ser pregada na igreja é desperta. É tempo da gente despertar. A igreja está adormecida. Dentro da igreja, irmãos, tem tantas pessoas passando por necessidades financeiras. E hoje em dia tem muita igreja que já não distribui mais cesta básica.
E não pergunta se o irmão tá precisando da cesta básica de mais uns 50 reais pra comprar uma misturinha. E ó, irmãos, que a carne, se você for comprar só a carne, 1 quilo é mais de 50 reais, dependendo da carne que você vai pegar. Então é um absurdo de caro. Hoje em dia eu te amo como igreja, mas eu não estendo a mão como a igreja estende. Tu tá passando necessidade, irmão? Vamos orar. E tu tem dinheiro de comprar uma cesta básica pra ele, irmão? Ora, mas também abençoa o irmão com a cesta básica. Vamos voltar à essência do amor, que o amor é amar uns aos outros. Ou seja, se você estivesse passando necessidade, você gostaria que alguém abençoasse o irmão com a cesta básica. Então abençoa. Mas hoje em dia não tá sendo assim não, irmãos. Eu tô falando no exemplo básico da caridade em ação. Igreja, é tempo de acordarmos. Acorda para oração. Acorda para santidade. Acorda para a palavra. Acorda para o propósito. Acorda para a eternidade, porque o noivo vem. O noivo vem aí, igreja. Que a nossa casa seja uma casa do Senhor. E que a nossa vida seja reacendida por Ele. Porque não é tempo, já vou terminar aqui. Não é tempo de parar de falar do céu. É tempo de começar a nos alinhar mais com Ele. Porque o céu, irmãos, ele não deve ser apenas um lugar para onde nós queremos ir. O céu, ele precisa influenciar a maneira que nós estamos vivendo aqui. Será que a minha vida tem refletido o céu que eu busco? O Deus que eu busco? Será que as minhas ações, elas têm levado Deus para outras pessoas? Ou será que eu tenho ouvido o problema de alguém e falado, tá, nós vai orar, e nem orar eu tô orando? Porque tem isso também. Se Jesus voltasse hoje, como ele encontraria a sua casa? Como ele encontraria a minha casa? A minha casa precisa de muitos consertos, irmãos. Tô falando de material não, irmãos. Tô falando de consertos de posicionamento. Precisa. Precisamos voltar todos à essência da adoração. Como Deus encontraria o seu casamento? Como Deus encontraria a sua família? Como Deus encontraria a sua vida? Essa não é apenas uma pergunta para te gerar medo, não, irmão. É uma pergunta para te gerar despertamento. E aí? Como Deus encontraria? Se Deus abrisse o livro da vida na sua frente, o que ele leria? Juliana, eu cometo vários erros, sim, vários erros e pecados, eu também. Bate aqui. Vamos melhorar? Todo dia é dia de melhorar, irmãos. Eu não vou pregar sobre ser santa, porque eu não sou, irmãos. Ninguém é santo, não. Santo é só Ele. Ele é santo para sempre. Nós erramos, irmãos, nós pecamos. Ser humano é assim, e todo dia nós precisamos o quê? Voltar à essência. Que é fazer com que Deus conheça as nossas obras. O que Deus conhece ao seu respeito? Porque até o que você faz em oculto, Ele sabe. Ah, mas o irmão não sabe. O irmão tá nem aí. Você deveria estar preocupado com Deus. Né? Porque hoje a gente se preocupa mais do irmão saber do que o que Deus vê. Então é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, porque é tempo de despertarmos. A palavra dessa manhã não é sobre o seu carro. Não é sobre a casa da sua casa, sobre a chave da sua casa, não é sobre um apartamento. É sobre posicionamento. Porque Jesus está voltando. Amém? Para todos os novos seguidores,
No final da live eu vou estar escrevendo os seus nomes no nosso caderno de oração e eu oro por vocês todos os dias às 10 horas, em live também, tá? Orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. No final do ano também estaremos orando por você. Então nós vamos estar orando de hoje, que você começou a seguir a gente, até o final desse ano. No caso, até a virada do ano. E pra quem já é seguidor, já estamos orando desde o dia que você começou a seguir. Toda vez que a pessoa segue, a gente já tá escrevendo os nomes no caderno de oração. Amém? Posso orar por você? Antes da gente finalizar? Senhor Jesus, neste dia nós estamos aqui sendo despertados para a tua volta. Voltando o nosso coração para ti. Nós não queremos viver distraídos, nós não queremos viver uma vida de preocupações e que as nossas preocupações, elas apaguem a essência da eternidade, a esperança, a alegria de estar na tua presença. Reacende, Pai, nesta manhã a chama em nós. Hoje nós fomos chamados para despertar e nós pedimos para que o Senhor nos ajude a despertar aquilo que adormeceu em nós. Restaura aquilo que se perdeu ao longo do tempo, aquilo que foi levado e aquilo que até nós mesmos enterramos como os nossos dons e talentos. Pai, levanta aquilo que caiu, renova aquilo que enfraqueceu, coloca novamente fome da tua palavra dentro de nós, coloca novamente, Pai, o desejo de orarmos e te servirmos mais e mais. Coloca novamente, Pai, o amor pela tua presença em cada um de nós e comece esse amor transbordar dentro do nosso lar, porque o nosso lar precisa refletir ao Senhor. Coloque novamente amor sobre a nossa vida, o amor pela tua presença. Visita cada familiar da nossa família, da família dos nossos irmãos. Que os pais voltem a orar pelos seus filhos e que as mães e pais voltem a buscar mais o Senhor no seu altar. Que os casais voltem a colocar Jesus no centro dos casamentos e que eles sejam alcançados pela tua presença. Que as casas sejam transformadas em lugares de oração e que nós venhamos começar a nos preparar. Nós não queremos apenas ouvir sobre a tua volta. Nós queremos naquele grande dia poder te conhecer com a tua volta. Queremos viver preparados todos os dias para a tua volta, honrando o Senhor todos os dias da nossa vida. Que os nossos olhos sejam altos, estejam no alto e que o nosso coração esteja em ti. Que a nossa casa seja tua, que a nossa família seja tua, que o nosso coração seja teu, que a nossa vida seja tua. Porque quando chegar aquele grande dia, nós queremos ouvir o nosso nome soando no teu reino. Que sejamos chamados por ti e que nós estejamos com as nossas lâmpadas acesas, esperando por ti. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir promessas. E uma das maiores do mundo é que o Senhor voltará. Tu és fiel, Senhor. Nós esperamos por ti. Nós amamos a tua presença. Nós queremos estar contigo para sempre. Nos ajude a nos fortalecer em ti. Porque em breve o Senhor virá. E que nós possamos ser grandemente usados para falar para o mundo sobre o amor que cura, que salva, que transforma, que resgata, que restaura e apresentar o Senhor a elas. Afinal, o Senhor é a libertação que nós precisamos. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos resgatar e, mais importante, obrigada por nos salvar. Amém? Que Deus tenha falado com você. Que essa palavra ela não tenha apenas feito coceguinhas no coração, mas ela venha ter despertado você. E que daqui pra frente não venha a ser apenas você ouvindo a palavra, mas você praticando o que ela diz. Porque a diferença de um ouvinte e de um praticante ela é muito grande. Não é tempo só de falarmos do céu. É tempo de nos posicionarmos para que o céu habite em nós. Amém? Então fiquem com Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus ele tenha falado contigo. Sejam todos bem-vindos os novos seguidores. E eu volto com vocês hoje à noite, às 10h10, tá? 10h10 da noite, porque hoje tem culto. Então 10h10 da noite eu tô aqui com vocês para nós fazermos a nossa oração. Amém?
E a próxima live, onde nós vamos estar falando sobre Jesus, falando sobre o que Deus quer que nós venhamos trazer, vai ser no dia 17, tá bom? Segunda. Porque é um dia sim, um dia não durante a semana. Então a próxima vai ser na segunda, tá bom? E essa palavra vai ficar salva no YouTube e também no Instagram. Então fiquem com Deus, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.